Estamos de volta aqui na live, conversando com o Ranieri. Tive que pôr o carregador, vou tirar o fone aqui, mas vou falar um pouquinho mais alto para falar com o Ranieri, que é o nosso convidado hoje na live A Bola Não Para. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Vamos conversar e ver o Ranieri aqui, já participando. O chefe Coss entrou aqui. Boa noite. Ranieri é nosso convidado, foi jogador de futebol, jogou no Santos, Palmeiras, Grêmio, Goiás, Vasco da Gama, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, entre outras equipes. Vou esperar o Ranieri voltar aqui para a gente falar mais da carreira do Ranieri. Foi um jogador muito habilidoso. E claro, o torcedor, quem acompanhou o futebol na década de 80, 90, conhece muito bem o Ranieri, que já entrou aqui com a gente. Vamos falar com o Ranieri. Já mandou aqui nosso convite, já tá craque demais para participar de lives. Falar pra gente continuar rapidinho o nosso papo, falando de futebol, é óbvio, né? Coisa que a gente gosta pouco, inclusive. Ô, Ranieri, obrigado por ter retornado, porque até para não perder o espaço. E aí, legal, aí chegou o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Botafogo de Ribeirão Preto, qual foi a caminhada, Ranieri? Aí eu voltei para Santos e fui emprestado para o Vasco, né? Aí não teve o acerto entre as diretorias depois do Campeonato Brasileiro 96, Isso. Com o Vasco. E aí, início de 97, acabou uma outra situação que até hoje não tenho resposta para que eu vou te contar. O Cruz Azul do México me comprou do Santos, final de janeiro, isso, aquela situação que eu te falei dos 350 mil dólares. É mesmo. Só que eu não poderia ser inscrito naquele momento, que o campeonato já tinha iniciado, pelo menos o que me falaram na época. E aí o Cruz Azul me liberou para que eu encontrasse um time para jogar até junho, e depois eu viajaria para o México e me apresentaria ao clube. Pagaram direitinho o Santos. Eu recebi uma parte do meu contrato, que eu não sei nem que contrato até hoje, porque eu não assinei documento nenhum com o Cruz Azul, e eu fui emprestado daí para o... Emprestado não, eu tinha um procurador na época, ele acertou com o Juventus para disputar o Campeonato Paulista, o campeonato inclusive já tinha iniciado também, e aí fiquei até junho no Juventus para disputar o Campeonato Paulista. E aí, em junho, terminou o campeonato. Em junho, eu com as malas prontas, esperando ligação do clube para viajar para o clube, para o México, para assinar documentação, assinar contrato, e coisa que não aconteceu até hoje. Eu esperei 3 meses, ninguém me deu uma satisfação, e aí eu entrei com um recurso na CBF e na FIFA para saber exatamente como é que era a minha situação. E aí, início de dezembro, eu tive o comunicado que eu estava livre, que eu não tinha vínculo mais nem com o Santos, nem com o próprio Cruz Azul. E a partir daí eu comecei a andar com minhas próprias pernas, sem ter vínculo nenhum, sem estar preso a nenhum clube mais. Era eu que podia decidir, dentro das propostas que surgiam, para onde eu queria ir. E aí, logo em seguida, em 98, início de 98, veio a Lei Pelé. Então, foi esse período que, a partir daí, que eu comecei a andar com as próprias pernas, assim, não estar mais preso a nenhum clube. E aí disputei o Campeonato Paulista em 98 pela Matonense, o primeiro ano da Matonense no Campeonato Paulista. Naquele momento, entrou até no livro dos recordes, que foi o único clube que subiu de divisão, sendo campeão em 3 anos seguidos. Saiu da 4ª divisão no Campeonato Paulista para a Série A1. E eu disputei o Campeonato Paulista, e aí outra situação que eu fui artilheiro de fato e não de direito, porque era um campeonato que iniciava com 2 grupos, a primeira fase, sem os 4 grandes que disputavam o Rio-São Paulo. E aí nós classificamos, eu fiz 8 gols nessa primeira fase, e entre a semana que terminou, o Fará, que era o presidente da Federação Paulista, eu tinha feito 8 gols, eu fiz mais 6, computando 14, mas se você for pegar na história hoje, o artilheiro do Campeonato Paulista em 98 é o França, com 12 gols. Então, uma clara virada de mesa para favorecer os grandes clubes, né, que tinham disputado o Rio-São Paulo naquele momento. Você estava contando, mas antes você estava contando a sua caminhada, Ranieri, mas eu ia te fazer uma pergunta do Cruz Azul. Você nunca soube o que aconteceu? Por que não deu? Por que você não foi para o Cruz Azul? Você nunca soube, Ranieri?
Exatamente o motivo não soube. O que aconteceu na sequência, depois que eu disputei esse Campeonato Paulista pela Matanense, o time fez uma campanha muito boa, eu particularmente fiz 14 gols em 18 jogos que disputei, surgiu aí a proposta do Goiás, eu fui para o Goiás, disputei o quadrangular final do Campeonato Goiano, fomos na época tricampeões goianos, e no início do Campeonato Brasileiro, eu lembro que eu estava saindo de um jogo lá no Serra Dourada e tinha um empresário de futebol, acompanhado de um outro senhor, me apresentou e aí falou o nome e falou assim, ó, esse aqui é um diretor do Cruz Azul do México. Aí eu olhei para ele e falei, prazer, Ranieri, né? Eu nunca não conhecia o cara. E aí ele falou assim, a gente quer ver a possibilidade com você agora de estar indo para lá. Eu falei, não, agora quem não quer ir sou eu. Eu até hoje não sei, vocês nunca me procuraram, me deram satisfação nenhuma. Eu tenho contrato aqui com o Goiás, eu quero respeitar esse contrato, entendeu? Mas você vê uma boa oportunidade. Eu falei, realmente eu achava que era. Mas eu fiquei 6 meses parado ano passado, ninguém lembrou de mim. Então, não tem interesse nenhum. Aí, não, mas não podemos conversar mais. Eu falei assim, não. Com todo respeito ao Cruz Azul, a você, mas não tenho interesse nenhum baseado no que aconteceu. Por que vocês não me procuraram ano passado que eu estava sem clube, sem poder jogar, em clube nenhum? Eu fiquei 6 meses da minha carreira. E aí, não sei exatamente, não me falou por que eu não fui. E até hoje é uma situação que me deixa intrigado, mas não saberia te responder. Caramba. E você recebeu parte do contrato e aí depois mais nada? Eu assinei, eu lembro que eu assinei um recibo só, muito simples, né? Não tinha nem os dados do Cruz Azul no México e muito estranho. O Santos recebeu direitinho o que foi combinado, então não sei, eu acho que se arrependeram. E depois se arrependeram a buscar, né? Para tentar de novo você jogar, né? Pois é, mas aí já era tarde, né? Aí, daquela situação para quando eles foram procurar, isso era julho. Foram 13 meses depois. Pô, com todo o respeito que cabe ao Cruz Azul, mas ele não tinha mais nem clima de eu pensar em ir para lá. Que história, hein? Essa é boa, essa é uma história curiosíssima, né? Essa contratação misteriosa do Ranieri para o Cruz Azul do México. Só fatos pitorescos, né, Fred? Lesão no banco de reservas, contrato que não aconteceu, recebi um pouquinho, mas não aconteceu. Tá no ar. Bem obscura a coisa. Mas tudo bem. Ranieri, assim, de toda a sua carreira, assim, qual foi o grande jogador que você atuou? Assim, quem fala, poxa, joguei com esse cara jogava demais, hein, Ranieri? Cara, eu, assim, que nem até citei anteriormente, o Almir, sabe, teve um momento comigo no Santos muito bom, mas o mais diferente que eu joguei mesmo foi o Edmundo no Vasco em 96. Ele realmente decidia, era muito acima da média, e tanto é que, mesmo após a minha saída, o Vasco foi campeão brasileiro, depois ele não permaneceu, mas o Vasco acabou sendo campeão da Libertadores em 98, mas ele teve uma história realmente muito significativa. Para mim, que joguei do lado, né? Ricardo Rocha na zaga também foi um monstro, um absurdo, e esse ataque aí, tem que considerar também Almir e Guga na frente aí, pô, tinha muita qualidade, sabiam fazer gols. O Almir consagrou o Guga aí no Campeonato Brasileiro 93, né? O Guga fez 74 gols com a camisa do Peixe, eu acho que uns 35, 38 aí foram assistências do Almir. E você citou, né, o Almir, né? O Osmar Santos começou a chamar o Edmundo de animal, mas nos jogos do Santos ele chamava o Almir de animal, né? O Almir bagunçava, ele era impressionante. O mano a mano dele, o 1 contra 1 dele era imparável, ele era absurdo. A gente tinha dificuldade no meio de campo ou na zaga para sair com a bola, era jogar no Almir, porque ele prendia, ele deixava o time respirar, deixava a gente sair e, driblava 1, 2, ou quando não fazia gol, criava situações de gol para o próprio Guga, para mim, Paulinho McLaren, um período antes de eu chegar na Vila.
O Almir foi um monstro, cara. Impressionante o que jogava. Guga ou Paulinho McLaren, qual que foi melhor para você, Ranieri? Eu joguei mais tempo com o Guga, né? Os dois monstros na área hoje fazem muita falta a qualquer time do Brasil, os dois, né? Vou tender um pouquinho mais pro lado do Guga, porque é meu compadre. Jogamos mais tempo juntos, jogamos 3 anos juntos. O Paulinho McLaren eu joguei só 1 ano e meio. 3 anos com o Guga e amizade grande. Sou padrinho do Tayan, filho dele. Então, meu voto é pelo Guga. Legal. Ó, Embaixada Santos Copeiros. Um grande abraço, Ranieri, da Embaixada Oficial do Santos Copeiros, Sorocaba. Legal, hein? Sorocaba, minha galera lá, fizemos uma live junto, pessoal, sensacional. Tarantini deve ser. Oh, que legal. Ó, o Cleiton Oliveira, fala um pouco do jogo Portuguesa 4, Santos 2. Esse você fez gol de falta no Canindé? Foi esse jogo? É esse? Ai, é tão ruim relembrar esse jogo. Pô, tava 2-0 pra gente, eu tinha feito um golaço de falta, era o Carlos no gol, ele Carlos. nem se mexeu. E de repente, aos 15 do segundo tempo, o Fred, o Neguinho, o Denner começou a jogar e bagunçou a gente, virou 4-2. Um jogo fantástico. Quem assistiu lembra até hoje. E para a gente foi mais marcante porque nós tínhamos o jogo praticamente na mão e o Neguinho barbarizou aquele dia. Ele também era absurdo, que jogava aquele rapaz. Infelizmente, essa fatalidade aí naquele acidente nos deixou cedo. Mas foi um grande jogo e o estádio estava lotado. A torcida do Santos lotou aquele dia Foi. o Canindé. Sabe? Parecia que era jogo na Vila. E, pô, nós estávamos muito bem no primeiro tempo, até os 15 do segundo tempo, muito bem. De repente, a coisa virou. Mas, para quem gosta de futebol, é evidente que foi um jogo que ficou marcado na memória, porque foi muito bonito, muito bem jogado. Os dois times ofensivos buscando o jogo e, plasticamente, assim, os gols bonitos, né? O gol que o Denner fez, uma jogada individual, é lembrado por muitos até hoje. Foi um golaço, mas você não achou que ele deixou o cotovelo no índio, não, Ranieri? Foi falta, eu não lembro se foi no Índio ou no Silva. Foi Ele Silva, fez lateral falta, o esquerdo. juiz não. Foi falta realmente, mas como a visão do árbitro ele estava atrás do Silva, estava encoberto então, e eu acho que também a visão do Bandeira não era a melhor, e ele bloqueou essa marcação e depois driblou o Gomes e O tocou para o Gomes era fundo o da goleiro. rede. Mas realmente, hoje eu acho que não, pelo VAR não seria validado o gol. Também acho. É que foi um golaço, a gente respeita a memória do Denner, infelizmente acabou falecendo, mas que tinha um cotovelinho ali que foi em cima do Silva, teve sim. Foi. O Regis, vou até te falar, você falou pro Ranieri contar a história do aquecimento na Vila, mas ele já contou. Na parte 1 lá na minha live, tá salvo já no meu feed, ele já contou, viu, Regis? Que isso é uma lembrança minha de infância. Porque o Ranieri realmente, quando entrava, mudava o jogo do Santos. A gente, com certeza, todo o Santos sentiu muito aquele momento. Não foi bacana para o Ranieri, que sentiu literalmente, né, a tristeza e a dor, né? Porque doeu pra caramba, com certeza. E isso aí, com certeza, ficou marcado na vida do Ranieri. Tá lá na live, lá tá lá na primeira parte. Pode acompanhar, dá uma audiência pra gente também. A gente agradece aí também. E Ranieri, assim, claro, você teve passagens importantes em vários clubes, mas assim, o Santos é que você tem mais esse carinho, até por essa relação que você tem com o grupo, que vocês se reencontram, existem esses encontros, né, com jogadores da época, é isso que mostra? Eu considero, na verdade, 3 clubes assim na minha carreira que são significativos, né? O Caxias, por ter me dado a oportunidade de iniciar aqui com 12 anos, né? Fiquei 7 anos e meio aqui, aí aos 19 fui negociado com o Palmeiras, né? Maior negociação na história do clube até hoje, que me orgulha muito. O Palmeiras, por ter acreditado em mim, acreditado num atleta novo, né? Uma aposta com 19 anos. E claro que o Santos, porque foram 4 anos defendendo o clube, fiquei mais 1 ano e meio pertencendo ao clube, mas não cheguei a jogar. Foram 146 jogos com a camisa do Santos, 32 gols. Então é uma marca que eu considero significativa. Então, e a identificação maior por tudo isso, porque a gente conquistou o respeito de uma torcida que era sofrida na época, né? Não tinha títulos, né? se
se notabilizou por conquistar tudo, tempos anteriores, e naquele momento era uma dificuldade grande. Tu é um exemplo disso aí, de que começou a torcer na infância, adolescência, e pô, quase não viu títulos, mas se manteve fiel até hoje. Então, e esse respeito que a gente conquistou do torcedor, em função disso, por não ter conquistado o título, mas eles perceberam que a gente se doava, tinha uma identificação, tinha um respeito, um carinho muito grande pelo clube. Então, por mais que o nome não esteja lá na história com o título, mas assim, eles viram que a gente tentou representar da melhor forma possível. Isso é muito gratificante. Sem dúvida, te confesso que os torcedores, quando lembram da minha geração, de mim em especial, daquele esforço que era, da dificuldade que era, mas que a gente tentou honrar da melhor forma possível. E isso eu sempre falo que nós éramos guerreiros e saí do Santos, mas saí com a cabeça erguida por realmente ter tentado fazer o melhor dentro das condições que nós tínhamos. E foi muito bem. E a gente, torcedor, era na época conhecido como viúva do Pelé, né? Porque não ganhava nada. Depois do Pelé parou, o Santos acabou, mas aí a situação não era fácil. A gente ouvia isso no campo, quando jogava as torcidas, né, criando um canto lá contra os torcedores do Santos. Era ruim para a gente e imagino que para vocês, ou para os torcedores que frequentavam o estádio, você ainda não trabalhava, mas não era bom de ouvir, não. O Germano Cioato, é isso? Abraço, meu padrinho querido Ranielli. Germano, meu sobrinho, meu afilhado, tá aqui em casa, inclusive, prestigiando a live. Grande abraço, obrigado pelo prestígio. E o Regis aqui agradeceu. O Regis, eu só avisei que, como eu não ia fazer pergunta de novo, porque ele já está lá, e ele falou, achou dessa época, ele sofreu também do famoso viúva do Pelé e tal. Aí, ó, exatamente não ganhando títulos, mas sempre honrar a camisa, e é verdade, torcedor, pelo menos o torcedor do Santos, reconhece isso, né? E é uma coisa que eu falei com o Sérgio Guedes, volto a repetir para quem está entrando agora. Às vezes a gente até falava, meio que se queixava, pô, o Santos não ganhou nada, mas os times do Santos eram bons times. É que, infelizmente, não acabou acontecendo de conquistar títulos. Treinador, Ranieri, qual foi assim o treinador que você falou, puxa, eu trabalhei com esse cara é fera demais, ou treinadores que você fala, poxa, esses aqui, eu realmente falo que foram sensacionais? Eu tive muito bons técnicos na minha carreira, agradeço muito porque aprendi muito com vários deles. Sem dúvida, para mim, o que mais marcou foi o Tele Santana, né? Felipão também, foi o técnico que, na verdade, mais brigou para me contratar. Eu tive seu Pepe aí no Santos, Geninho, esses dois que me lançaram aqui no Caxias, que foi Francisco Neto, conhecido aqui como Chiquinho, e o seu Orlando Bianchini. Emerson Leão foi meu técnico no Sport Recife, aqui no Juventude. Foram nomes assim que fizeram história. Antônio Lopes foi meu técnico no Santos, depois no Vasco. E um que eu gostei muito, cara, de trabalhar foi Mauro Fernandes, que essa semana assumiu o Botafogo da Paraíba. Assim, a forma de trabalho dele me impressionou demais. Nós disputamos o Campeonato Paulista em 2001. Ficou marcado pelo estilo de trabalho dele. Ele foi técnico do Goiás, do Sport Recife, talvez tu lembre desse Luxemburgo do Nordeste. Me marcou. Luxemburgo do Nordeste. É esse? Exatamente, ele mesmo. O estilo de trabalho dele, muito legal, a forma como geria o grupo de jogadores, ficou marcado. Mas, sem dúvida que Tele Santana no topo e Felipão logo abaixo. Legal. E você teve grandes técnicos mesmo, todos citados aí. O Gustavo Corrêa, grande Ranieri, esse é fera, abraço, meu querido, um abraço que tem o Gustavo aí. E já para nessa parte final, Ranieri, agradecer mais uma vez muito sua atenção aqui comigo. Você tem uma experiência no exterior. Queria que você falasse um pouquinho como que foi para você essa experiência de jogar fora do Brasil, né? Algo que não era tão recorrente, né? Na década de 90 alguns jogadores saíram, mas não era algo que hoje é mais fácil o cara estar lá fora do que estar jogando aqui, né? O cara mal aparece e já vai embora, né? Você sabe muito bem que você trabalhou muito com isso. Mas como foi para você essa experiência de jogar fora do país? Primeiro, mandar um grande abraço ao Gustavo Corrêa aí, conhecido como Sandália, preparador físico do esportivo aqui de Bento Gonçalves, fazendo uma campanha muito boa no gauchão, e aconteceu essa parada aí. Grande profissional.
essa experiência que eu tive fora é uma coisa que eu quis muito desde a minha primeira ida com o Santos para o México em 91 e com o próprio Santos em 92. Tá? Eu mentalizei que era um projeto que eu queria para a minha carreira, não só profissional, mas como vida mesmo, como pessoa. E aconteceu em 1999, eu jogava na Ponte Preta e acabei recebendo um convite do Avispa Fukuoka, do Japão. Era um time, naquele momento, disputava a primeira divisão do campeonato japonês. Eu fui para lá em julho de 99, assinei um contrato de 1 ano e um pré-contrato para mais 2 anos. Eu te confesso que se eu tivesse permanecido lá na época, eu estaria até hoje morando no México, no Japão, perdão. Morando no Japão até hoje. Eu adorei a cultura, o respeito, o profissionalismo, país fantástico, sensacional. Só que, infelizmente, no meio do caminho apareceu um técnico argentino. E esse técnico, ele era auxiliar técnico quando eu joguei lá o primeiro semestre. Era muito amigo meu. Na época eu era casado, nós nos reuníamos com as famílias, saímos para restaurante, sabe? Era um relacionamento muito bom. E na virada do ano, o calendário lá é muito parecido com o nosso aqui no Brasil, é idêntico, na verdade. Ele assumiu, foi efetivado como técnico principal. Quando eu voltei de férias, ele passou a nem me cumprimentar mais. Simplesmente, totalmente descartado, não falava comigo. E aí, ao longo dos treinamentos, eu vi que eu era carta fora do baralho para ele, mas o comportamento dele foi absurdo. Não precisava ter feito aquilo. Eu respeitaria se ele viesse falar comigo, quisesse me esclarecer a situação, dizendo que não contava comigo. Eu ia respeitar sem dúvida alguma. Até porque ele era o comandante, né? Eu era comandado. Agora, a postura dele foi realmente entristecedora, porque não precisava daquilo. E aí, até que numa chegada, num momento lá na pré-temporada, o campeonato já se aproximando para iniciar, ele me chamou pedindo que eu o ajudasse, pedisse para a diretoria para sair, porque ele queria contratar um outro zagueiro estrangeiro, como a vaga de estrangeiro já estava preenchida, precisava que um saísse para ele contratar outro. Aí eu falei, não, eu não vou te ajudar, por isso. Eu falei, ó, você não precisava ter mudado do jeito que você mudou. Se você falasse abertamente comigo, não teria problema nenhum, eu ia respeitar. Agora, fala você com a diretoria, eu não quero ir embora, eu quis vir muito para cá, a menos que você converse com a diretoria, explique a situação para eles e a diretoria venha me comunicar que eu não vou ficar mais, e inclusive que pague todo o meu contrato. Eu nunca faltei um treino, nunca tive um ato de disciplina, não quero ir embora, é uma decisão estritamente sua, então que você se responsabilize por ela. E aí aconteceu, eu fiquei mais 5 semanas para entrar num acordo, e aí acabamos acertando, eu vim embora para o Brasil, mas vim realmente muito triste, porque a frustração imperou ali, que eu queria ter continuado lá. Foi uma experiência que eu queria muito ter, que ela tivesse acontecido, ela aconteceu, mas foi abreviada aí por uma opção de um técnico que não queria, não gostava das minhas características e acabou abortando essa missão aí. Mas esse muito amigo aí, esse muito amigo argentino aí, Raniel, ele mudou com você porque ele queria realmente trazer outro jogador ou porque ele era falsão mesmo e acabou até te enganando, entre aspas? Não, ele realmente levou um outro zagueiro. Até mandar um grande abraço para o Mig aí, que está acompanhando a gente, um vereador lá de Santa Rosa, grande amigo meu. Trabalhamos juntos lá no Santa Rosa em 2018. Grande abraço, amigo, para você e para a família. E aproveitar, Raniel, entrou aqui o Henrique, que é lá de Portugal, ele acompanha sempre minhas lives, eu no programa do Neto, quando participo, ele é de Portugal e é torcedor do Vasco. Então ele já colocou aí Vasco, colocou a bandeirinha em Portugal. Lembra de você com certeza com a camisa do Vasco. Mas só me explica desse muito amigo aí, Raniel. Grande abraço, Henrique, em Portugal. Então, ele realmente levou um outro zagueiro. Tu vai até lembrar quem é o cara. Chamava Zandoná. Foi aquele zagueiro que deu um murro pelas costas no Edmundo, num jogo pela Copa dos Campeões de 95. Exatamente. E aí ele chama Omar Piccoli, o nome desse técnico.
Ele fez história no clube como jogador e era o técnico. E aí ele foi muito feliz porque ele contratou esse Zandoná, o Zandoná estava machucado. E eu acho que ele não durou 30 ou 40 dias no clube, tiveram que mandar embora, ele meio que se queimou com a diretoria, porque levou um jogador argentino dele, mas o principal que estava machucado, teve uma polêmica grande na época, mas só que eu já tinha vindo embora, já tinha rescindido o contrato, e ele também não durou muito no cargo, infelizmente. Ó, minha prima entrou aí, a Jane, lá de Cachoeirinha. Oh, que legal. Prestigiando aí, minha família está em peso. Isso é bom, pô. Isso quer dizer que você está com moral na família. Ruim quando você vê a família não entra, ninguém fala, não, o Ranieri tá aí, não vou nem. Aí Pois a prestígio é bom, pô. Meu sobrinho Franco também entrou antes aí, eu acabei não dando um abraço nele, prestigiando Legal. a gente aí. Legal. Ranieri, você falou, né, de possibilidade de ser um executivo do futebol, e é algo que a gente está. Um abraço ao Félix aqui, a gente está mandando um beijo para você, né, Ranieri? O executivo do futebol está ganhando um espaço muito grande. E outro dia eu conversei com o dirigente do Curitiba, e a gente falando sobre isso, claro, ganhando um peso até exagerado. Os torcedores comemoram a contratação do diretor executivo como se fosse um camisa 10, né, um craque, né? E há esse exagero, e aí acaba tendo até algumas avaliações erradas, né? Algumas contratações que não dão certo e tal. Mas você acha que seria um bom filão para você por ter sido um bom jogador, um ex-jogador, nesse filão como um diretor executivo, que é algo que não, os clubes começam a ter, mas não tem tantos assim no mercado, e poderia ser um espaço para você explorar, Ranieri? Acho que sim, eu acho que tem tido espaço, sim, e principalmente eu aposto muito nessa questão do ex-atleta, porque quem vive o dia a dia ali do futebol, evidentemente tem uma outra visão, entende mais as situações, né, viveu o outro lado como atleta, hoje, evidentemente, vai estar mais do lado da diretoria, mas entende o que é uma gestão de grupo, entende o que é dia a dia, e eu acho que é uma função que realmente vai evoluir muito ainda no mercado. Eu, por exemplo, quando comecei a pensar nessa questão, eu fiz um caminho um pouco diferente. Alguns cursos, mas eu tomei uma linha de preparo na seguinte questão. Eu consultei inúmeros técnicos, tá? Conversei muito sobre a ideia deles, com técnicos que jogaram comigo ou que eu tenho mesmo que não tenha jogado, mas que tenha um relacionamento próximo, de conversar com eles do que eles esperam de um executivo de futebol. Sim. Então eu fiz um caminho meio que inovador, assim, que outras pessoas que se prepararam ou estão se preparando para a função, eu não ouvi nenhum que fez esse lado, de ouvir o técnico. E eu acho uma questão fundamental minha, por exemplo, eu vi alguns casos, eu não tenho nunca pensei, não tenho pretensão nenhuma em ser técnico de futebol. Então, quando você é um executivo de futebol, um gestor de futebol, e você transmite isso ao técnico que está trabalhando com você, eu acho que passa uma segurança para ele, porque em muitos casos a gente vê que às vezes o cara é executivo, daqui a pouco ele pensa em ser técnico. Exatamente, talvez ele não dê as melhores condições para o técnico. Tá? Aconteceu com um cara que jogou comigo e que eu alertei na época, é um pouco ruim até de falar, porque já felizmente faleceu, né? O Fernandão, que foi jogador do Inter, era executivo de futebol na época e o Dorival Júnior era técnico. E o Dorival já tinha jogado comigo em 2 clubes, eu já exercia a função de agente. Eu falei, Júnior, fique atento, porque o sonho do Fernandão é ser técnico de futebol. E eu lembro que não demorou 5 meses essa nossa conversa. Eu conversei com um jantar com o Júnior lá em Goiânia. Na época ele dirigia o Inter. Depois de um jogo lá contra o Atlético, nós fomos jantar. E aí, 5 meses depois, o Júnior, ao sair da sala do Fernandão, quando foi comunicado que estava demitido, ele lembrou na nossa conversa e ele falou, você tinha razão em tudo que você falou. E eu falei, bom, isso eram 10h30 da manhã para ele. Eu falei assim, então você espera se até o final da tarde, início da noite, ele não vai ser anunciado como técnico do Inter. E exatamente aconteceu. Então, essa questão, voltando ao que eu estava falando, de você passar isso para o técnico, que você não tem ideia nenhuma, pretensão nenhuma,
leva uma segurança a mais, sabe, nessa gestão. Então, ouvi muitos técnicos e hoje, de repente, se tiver uma oportunidade, eu me sinto realmente preparado para exercer. E até, inclusive, um caso que eu vivenciei assim, o Toninho Cecílio, né, que jogou com você no Palmeiras, né, ele foi para a carreira, né, de técnico, depois virou gerente, depois agora voltou como técnico, né. Isso até às vezes pode até atrapalhar um pouco, porque às vezes a pessoa fica em dúvida, né, puxa, será que eu confio ou não? Claro que ele foi excelente no Palmeiras como gerente de futebol, um cara sério, correto, médico, mas quem está no meio, assim, pode até sentir um pouco essa parte, né, Aniele? O Toninho foi por esses dois caminhos, mas assim, a conduta dele, pô, Sim, é um cara muito seríssimo. reta, um cara sensacional. Pô, sem dúvida nenhuma que não tenho que falar nada. O Toninho, um baita profissional, uma pessoa extremamente exemplar. Foi um líder, era o capitão do nosso time, do Palmeiras, quando eu cheguei. Pô, uma postura, sem dúvida, e até hoje mantém isso. Um abraço para o Rodrigo Cambrucci, um grande amigo meu lá da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra. O Opa, Alexandre Meia, que começou então, no São Paulo, está aí prestigiando a gente também. Grande abraço. outro habilidoso aqui. E E o Rodrigo falou, pessoal da Bolívia, eu falei até, pô, será que o cara me conhece? Porque meu pai é boliviano, meu pai é de Cochabamba. Meu pai é cochabambino. o Rodrigo, na verdade, é um grande amigo meu de infância. Temos amizade há mais de 35 anos. Ele, na verdade, mora em Monteiro, que é do lado de Santa Cruz de la Sierra. Esse é um Sim. irmãozão. Juventudista doente, mas pela nossa amizade, um dia ele foi assistir um jogo do Caxias, na torcida do Caxias, para me prestigiar. Então foi um gesto de amizade que eu sempre falo para ele, jamais vou esquecer. De uma grandeza Legal. assim ímpar. Rodrigo, um beijo aí para o Stefano, filho dele, um dos melhores golfistas no mundo da nova geração. O Stefano tem 12 anos, um dos melhores golfistas no mundo. Guarda esse nome aí que nós vamos ter notícias dele logo, logo. O Fantástico, os veteranos, entrou aqui dizendo só golaço. Até o Cleito Oliveira, o terror, Raniel dos Santos. Legal. O pessoal lembrando aí esses tempos, esses bons tempos aí do Ranieri com a camisa do Santos. Então aí a gente começou a falar isso do Toninho Cecílio. E outro caso que teve bem parecido, o Wagner Mancini, que dizia quando sumiu lá no São Paulo, não vou ser mais técnico, não vou ser mais técnico. Aí acabou assumindo depois, né? Tava lá junto com o Cuca. Então tem esse cuidado para o cara não ficar, né? O treinador que está no cargo ficar, poxa, será que esse cara quer meu lugar? E o cara, como está como gerente, conseguir trabalhar com calma para ninguém ficar suspeitando que em qualquer momento ele possa ser o treinador, né, Ranieri? Esse equilíbrio que eu acho que tem que ser encontrado e transmitido às pessoas que trabalham do seu lado, seja a própria diretoria ou a própria comissão técnica. Eu acho que você tem que deixar muito claro e muito firme nesse posicionamento. O Mancini também teve essa questão e agora voltou a ser comandante. Realmente causa assim uma certa essa indefinição, uma estranheza e tal, mas assim aí você vai vendo quem ameniza. Eu também tive a oportunidade de jogar com Wagner Mancini no Grêmio, é um cara extremamente correto, pô, fantástico. Não teria jamais esse pensamento, sabe? Tanto quanto o Toninho. Mas Claro. realmente pensar muito bem da forma como é colocada a coisa para poder, né, ter essa questão clara, transparente, as pessoas se sentirem confiantes e seguras de que você está tentando passar a eles a melhor condição possível para que todos façam um bom trabalho. O Henrique, lá de Portugal, falou para você falar sobre o Pai Santana e sobre o Silveira. Tá pedindo o Henrique para você falar aí, Ranieri. Pô, o Pai Santana era fantástico, cara. Que saudade dele. Pô, vascaíno até debaixo d'água. Né? O próprio Silveira, infelizmente, nos deixou aí um tempinho atrás, agora poucos dias. Era também um profissional que deve ter trabalhado mais de 30 anos no Vasco. E Pai Santana é um ícone, né, cara? Como vascaíno, não sei quantos anos de clube, muito mais de 40 anos de clube. Pô, me adorava, a gente conversava seguido, eu ia para a sala de massagem ali com o Pai Santana, conversávamos sobre todas as coisas. Eu fiz amizade com o filho dele, o Bola 7. E, pô,
Uma passagem rápida, mas assim, muito marcante pelo Vasco, e fiquei com grandes amigos lá. Legal. Ranieri, eu quero primeiro agradecer muito você ter aceito o convite pela live. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Sempre gostei de você como jogador. E sempre depois ainda... você ainda estava jogando, mas eu estava começando minha carreira de jornalismo. A gente sempre soube da sua conduta como atleta. E é sempre importante saber né, não só ser um bom jogador, mas uma boa pessoa, né? Acho que isso é importante. E eu fico muito feliz de você ter aceito o convite. A gente se encontrou lá no Bovinos, lá na Paulista, que eu trabalhava na PAN. Aí tinha um restaurante Bovinos na Paulista que o gerente, a gente chamava de Ranieri, que parecia com você pra caramba. E a gente chamava você. Aí um dia tava você lá e não era o gerente, era o Ranieri de verdade. Eu falei, poxa, ficou melhor. Melhor impossível. Eu com ele até hoje, chamava Marcelo. Mas... muito parecido comigo, muito parecido. A galera ali, gente boa, a gente se encontrava lá mesmo. Isso em 2004, 2005. Meu escritório era próximo ali da Avenida Paulista, na Manuel da Nóbrega ali. Isso, ali na Paulista, aí a gente falou, pô, o cara hoje é o Ranieri, hoje não é o gerente, pô. E ele gostava de futebol pra caramba, ele falava bastante de jogo. O pessoal todo lá gostava muito de futebol, tinha os gremistas, os colorados, e o bicho pegava lá os caras falando de futebol, e aí a gente encontrava o Ranieri. Mas, Ranieri, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Espero falar com você em outras oportunidades. Quando você estiver em São Paulo, meu programa a gente vai voltar a fazer aqui. Eu gravo ali na região da Paulista, meu programa de TV. E graças a Deus agora em julho vai voltar. E aí, se você estiver em São Paulo, eu gostaria que você pudesse também participar do programa lá no estúdio, que é um programa bem legal. Chama-se A Bola Não Para, por isso que a live continua com o nome do programa. E eu vou ficar feliz também com a sua presença lá. Muito obrigado, viu, Ranieri? Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo teu trabalho. Continua nessa linha aí, que você tem a credibilidade enorme no meio. Tem meu respeito e feliz realmente por ter participado. Grande abraço aí quem nos prestigiou e daqui a pouco a gente faz outra aí de novo. Com certeza. Um abração, viu, Ranieri? Fique bem aí e boa sorte aí. Um abração. Muito obrigado. Obrigado, abraço.